UCLA. Enciclopédia de Egiptologia da UCLA. Título: Teodiceia. Link permanente. https://scholarship.org/uk/item/7x9v6jt. Jornal: Enciclopédia de Egiptologia da UCLA. 1. Autor: Immarch, Roland. Data de publicação: 13 de abril de 2008. Revisado por pares. Scholarship.org, desenvolvido pela Biblioteca Digital da Califórnia. Universidade da Califórnia. Teodiceia. Roland Immarch. Editores: Villek Vendrich. Editor-chefe: Universidade da Califórnia, Los Angeles. Jacob Lehman. Editor: Editor de área Religião. Universidade da Califórnia, Los Angeles. Elizabeth Freud. Editor: Universidade de Oxford. John Baines. Consultor editorial sênior. Universidade de Oxford. Citação curta. Immarch, 2008, Teodiceia. UEE. Citação completa. Immarch, Roland, 2008, Teodiceia. Em Jacob Lehman e Villek Vendrich, eds, UCLA. Enciclopédia de Egiptologia, Los Angeles. http://digital2.library.acla.edu/view-item.do.de-interrogação arc = 21198/ziz000s3mj5. 1007 versão 1, abril de 2008. http://digital2.library.acla.edu/view-item.do.de-interrogação arc = 21198/ziz000s3mj5. Teodiceia, Immarch, UEE 2008 1. Teodiceia. Roland Immarch. Teodiceu. Teodiceia. A Teodiceia, a investigação quanto à justiça do divino, é um tema proeminente na mitologia. Descrições da luta entre a ordem e o caos. É também uma característica importante do médio. Poesia pessimista egípcia, que investiga as fraquezas deste argumento mitológico. Embora menos explicitamente articuladas, as preocupações teodiceianas são recorrentes na cultura escrita egípcia, pelo menos até o período greco-romano. E Teodiceia é uma tentativa de reconciliar crença na justiça divina com a existência do mal e do sofrimento. O mundo. Embora o termo em si seja recente. Originalmente cunhado em um termo cultural judaico-cristão. Contexto por Leibniz em 1710, veja Latuide. Moore 2003, X, consciência do sofrimento e da problematização do mal são centrais para muitos. Diversas tradições religiosas e filosóficas. Incluindo aqueles do Antigo Oriente Próximo. Culturas, Sittler 1995. Várias áreas do discurso escrito egípcio. Principalmente mitológico, literário e biográfico, aborda explicitamente Teodiceia. Tópicos, avançando uma série de Teodiceias. Posições. Na mitologia egípcia, o bem e o mal é respectivamente identificado com o cósmico. Ordem, Mat, e Caos, Esfe, Esmo em 1990. Uma oposição atestada já no Antigo Reino, onde aparece na pirâmide. Textos, Loprieno 2003, 31, 33, 44. Caos precedeu a criação do cosmos ordenado. E continuou a ameaçar a sua existência. Horna 2005, 175-180. O mundo divino não era transcendente, mas estava engajado neste luta contínua para manter a ordem. Nesta esquema, o mal e o caos eram características inerentes do cosmos, e o papel da humanidade era limitado à manutenção obediente do Matem. Terra. Outra vertente do discurso teodiciano, que primeiro se torna proeminente no caixão textos e na poesia do Médio Egito, concentra-se mais sobre a relação entre a humanidade e o divino. A divindade cuja justiça está em questão aqui geralmente assume o papel da energia solar. Deus Criador. De acordo com esses textos, a humanidade escolheu se comportar de forma caótica e rebelou-se contra o Deus Criador, apesar de sua tratamento benevolente deles. Depois de derrotar desta rebelião, o Deus Criador retirou-se. Contato direto com a humanidade, é isso. 1. Teodiceia, Immarch, UEE 2008 2. Distanciamento do Deus Criador que permite a existência de sofrimento no mundo. 2. As referências mais claras a esta rebelião estão em a declaração do Deus Criador no caixão. Feitiço de texto 1130, CT 7ª, 464b, atestado pela primeira vez na 11ª dinastia, Parkinson 2002, 131. Nota 1, e no livro da Vaca Celestial. Horna 1997, um texto mitológico primeiro. Atestado no final da 18ª dinastia. A interação entre o cósmico e concepções antropocêntricas do mal, em particular, a questão do equilíbrio entre a responsabilidade humana e divina por sofrimento na terra, sublis mais egípcios. Discurso teúdico. Em períodos anteriores, aspectos cósmicos e políticos da luta entre a ordem e o caos predominam, mas como o tempo avança, há um aumento. ênfase na experiência humana cotidiana de imperfeição e injustiça na vida na terra.
E as razões para isso? Os egípcios essencialmente negativos. Cosmologia, para este termo, ver Esma em 1990. 201, 222, e a avaliação negativa de natureza humana decorrente disso, potencialmente. Absolveu os deuses da culpa pelo mundo. Imperfeições, inculpando a humanidade. Interpretações teodiceias da ação divina. Têm implicações para a estrutura social e tendem para incentivar culturais e políticos normativos. Valores. De pelo menos o reino do meio em diante, a Teodiceia formou a base do legitimação do Estado faraônico, onde ação forte e às vezes violenta no parte do rei era necessária para conter tendências caóticas da humanidade. Esmen. 2000, 42, 2005, 19, 23. Conforme esta estrutura cósmica, política inadequada. Eventos na história egípcia, como rebeliões. Como em vários Königs Novellen, os Ixus. Domínio, ou as reformas extintas do período de Amarna, foram retratados em subsequente inscrições reais como surtos eberentes de comportamento caótico, Loprieno 2003, 47. A resposta humana correta a este estado de assuntos era para demonstrar conduta em conforme o ideal de Mat, componente do qual foi lealdade ao Estado egípcio. Em períodos anteriores, tal supunha-se que o comportamento levou ao sucesso em esta vida, como estressada, por exemplo, no ensino lealista egípcio médio, texto. Pousane 1976, tradução, Parkinson 1997. 239, 240, e ser julgado justo depois. Morte. O conceito de uma moral póstuma. Julgamento, atestado mais famoso no livro de The Dead Spell 125, forma outro implícito. Argumento teodician, independentemente do sofrimento. Nesta vida, boa conduta seria recompensada pelos deuses no próximo. Feitiço de texto de caixão. 1130 sublinha isso listando, como um dos as 4 boas ações do Criador de Deus para a humanidade. O fato de ele promover a piedade fazendo eles atentos à morte, CT 7, 464d. O papel comparativamente periférico da literária. O discurso na civilização egípcia permitiu. Explore esses temas teodicianos em um livre e, às vezes mais moda crítica do que era possível no discurso mitológico. Literário. Os textos também eram livres para se concentrar em injustiças morais percebidas no dia a dia. Experiência, em vez dos princípios abstratos de ordem e desordem cósmica. Meio. A poesia egípcia fornece o mais explícito. Exemplos, Parkinson 2002, 130, 138, como a história do camponês eloquente, que explora questões de justiça social que aumentam implicitamente. Perguntas teudicanas, Parkinson 2002, 173. Blumenfeld 2004, 11, 14. Outro meio. Poema egípcio, o ensino de Merikari, texto. Queck 1992, tradução, Parkinson 1997, 212. 234, culmina em um hino para o Criador. Deus que afirma seus cuidados pelo sofrimento. Humanidade, quando eles choram, ele está ouvindo. Merikari 135, mas também retrata o Criador como um pai severo matando seu filho pelo bem de seu irmão. Merikari 137, 138. Sofrimento. Mesmo que pareça inexplicavelmente duro para a humanidade, assim serve a um propósito divino superior, tornando-se a ferramenta do Criador para castigar seu o comportamento da Errant Creations, Esmen 2000. 106, 108, Esmen 2001, 174, mas veja. Interpretações alternativas referenciadas em Parkinson 2002, 131. A crítica mais direta dessa visão do Criador Deus ocorre em outro meio. Poema egípcio, o diálogo de Hippolyta. Senhor de todos, texto, em March 2005, tradução. Teudice, em March, UE 2008 3. Parkinson 1997, 166, 199, onde um humano sábio acusa o Deus Criador de ser também distante dos assuntos humanos e não distinguindo os mansos do feroz. O implicação é que é culpa do Criador se a criação for deficiente. Um subjacente. A questão é se os seres humanos são condenados pelo destino para se comportar caoticamente e receber punição, como está implícito em Merikari. Ou se eles têm livre arbítrio. Octo 1951. 1966, Fest 1972, 128, 130, um tema mais diretamente abordado em períodos posteriores, no destino e livre-arbítrio, ver Vênus 1994, 40, 45, Vênus 1995, 122, 132. Embora Hippolyta se concentre em aspectos problemáticos da ideologia normativa, não prejudica essa ideologia, mas em vez disso forma um apelo para mais perto e mais intervenção divina, ideal, discriminada no mundo, para garantir que a justiça realmente seja
feito. Direcione os desafios teodicianos para o divino. A justiça aparece com menos frequência do novo reino em diante. A 18ª dinastia solar. Os Reynolds enfatizam em vez disso a benevolência alcoólica do Deus Criador. Enquanto a teologia de Amarna atribuiu o mal a ausência noturna do Eiton, expressou mais extensivamente no grande hino para o Eiton. Sandman 1938, 93, 96, Lorton 1993. 1. Característica das principais mudanças no egípcio. Decoro religioso no período pós-Amarna. Foi a maior ênfase no pessoal relacionamento entre indivíduos não royais e os deuses. A existência do mal e o sofrimento não foi negado, mas indivíduos cada vez mais depositou sua fé em um específico patrono e protetor divino que impedir algo ruim que aconteça especificamente. Eles, como na biografia de Simut KY, texto. Negum 1997, PLS. 44, 63, tradução, Fraud. 2007, 84, 89. Aflições humanas, nesta vida e o próximo, foram um castigo divino para mau comportamento, exigindo contrição e perdão, Galano 1999. Há também um maior ênfase na intervenção divina, ao invés de lealdade ao rei, como o único garantia de sucesso, Esmen 2005, 93. 112. Talvez consequências inevitáveis deste. A mudança inclui uma ênfase crescente no natureza inescrutável da ação divina e um reconhecimento de que boa conduta não vai necessariamente levam ao sucesso terrestre. A tendência se desenvolve ao longo do tempo, ocorrendo para exemplo no ensino do Amenhotep, texto. Laisney 2007, tradução para o inglês, Listein. 1976, 146, 163, e é mais expresso. Difundido no livro de sabedoria demótica, de que o manuscrito principal é o papiro. Insigne, texto, Lexa 1926, Volten 1941. Tradução em inglês, Listein 1980, 184. 217, tradução alemã, Thyssen 1991, 280. 319. A Crônica Demótica, texto, Spiegelberg 1914. Tradução, Ferbar 2002, 75, 90, veja também. Esmen 2002, 378, nota 10, em contraste. Reafirma a conexão entre humano, ação e retribuição divina em sua leitura de A História das Dinastias 28, 30, Reis piedosos. Viva seu tempo e são sucedidos por seus filhos, enquanto os reis ímpios são usurpados ou têm seus reinados foram interrompidos. Este texto também ilustra o declínio no status da realeza, que são tratados simplesmente como indivíduos sendo julgados por os deuses por sua adesão, não mais ordem cósmica, mas para o HEP, a lei como um corpo de regras e diretrizes estabelecidas em escrever, para uma das primeiras referências a um rap de realeza, ver Mericari 138. Estrangeiro. Dominação no primeiro milênio AC foi possivelmente um fator no desenvolvimento de textos proféticos, como o Oráculo do Cordeiro. Zuzis 1983, 165, 174, Thyssen 2002, 115. 119, que prevê a calamidade futura na forma de domínio estrangeiro seguido pela restauração, em um futuro distante, de uma era de ouro de indígena cultura egípcia, Esmen 2002, 382, nota 23. Esta leitura dos textos como evidência para sentimentos anti-estrangeiros egípcios tem, no entanto, encontrou aceitação limitada, e alguns desses textos pode alternativamente ser entendido como tentativas de escritores egípcios de chegar a termos com um cenário internacional em rápida mudança. Contexto, em que a realeza egípcia tradicional e a ideologia cósmica precisava ser reformulada. Ferbar 2002, 106, 110, Thyssen 2002, 134. 136, Blesias e Schipper 2002, 294, 298. Qualquer que seja a interpretação destas previsões, o adiamento do advento da justiça cósmica para um data futura não especificada, no entanto, constitui outra teodiceia implícita. Teodiceia, em Marte, UE 2008-4. Loprieno 2003, 55, que pode ser comparado em termos temáticos com a literatura apocalíptica, difundido no período helenístico e romano mediterrâneo, assim como comparações semelhantes. Pode ser feito entre outras escritas egípcias. Gêneros, como instruções, e clássicos. Literatura, Listein 1983. Embora, portanto, parece plausível, não é atualmente possível demonstrar conclusivamente uma abordagem mais próxima. Ligação entre o teodiciano egípcio, tradição e os contemporâneos e culturas subsequentes, no entanto, veja Freck Fartar. 1993, 176194. Notas bibliográficas.
A visão geral mais recente da Teodiceia no Egito é Aloprino, 2003, que constitui um capítulo de uma volume magistral que examina de forma útil a literatura teodiceia na Bíblia, juntamente com textos semelhantes. Produzido nas culturas vizinhas do Antigo Oriente Próximo e clássicas. Veja também o mais. Estudo comparativo intensamente transcultural realizado por Sittler, 1995. O tema da reprovação a Deus, por Wolfgang, na literatura egípcia média foi discutido pela primeira vez detalhadamente por Octo, 1951, 1966, seguido pela discussão aprofundada de Fecht sobre esse tema em um texto específico, o Diálogo de Hippoer e o Senhor de Todos, 1972. O tema também foi explorado em outros poemas do Médio Egito, por exemplo, Blumenfall, 2004. A discussão recente mais aprofundada. Cido Parkinson, 2002, 130, 138. Veja também Lorton, 1993, para uma comparação do Egito Médio. Teodiceias Poéticas e Teologia de Amarna. A edição padrão do Livro da Vaca Celestial de Horna, 1997, discute o Teodiceia. Seções desse texto, enquanto a sexta edição, 2005, de seu agora clássico estudo sobre egípcio. Concepções de Deus também tocam na Teodiceia. Esmin publicou um grande número de importantes obras sobre teologia política egípcia, 2000, 2001, 2002, 2005, incluindo o conceito de Mat, 1990. Uma série de contribuições sobre a literatura profética e apocalíptica do período greco-romano, muitas das quais com conotações teodiceanas, podem ser encontradas no livro de Blesias e Schipper. Volume editado, 2002. Referências. Esmin, janeiro. 1990 em Miat, Gerestigkeit und Unsterblichkeit im Alten Ägypten. Munique, C.H. Beck. 2000 Herrschaft und Heil, Politische Theologie em Altägypten, Israel na Europa. Munique, C. Hansur. 2001 A Busca por Deus no Antigo Egito. Traduzido por David Lorton. Ítaca, Cornell University Press. 2002 A Mente do Egito, História e Significado na Época dos Faraós. Cambridge, M.A., Universidade de Harvard. Imprensa. 2005 Teologia e Veia tem outro Egito. Munique, W. Fick. Burns, John. 1994 Contextos do Destino, Literatura e Religião Prática. Em A Cana Ininterrupta, Estudos sobre a Cultura e Herança do Antigo Egito em homenagem a F. Shore, Occasional Papers 11, ed. Christopher R. Anthony. Leary e Lisa Montagno Leary, pp 35-52. Londres, Egypt Exploration Society. Blesias, Andreas e Bernd Schipper. 2002 Apocalyptic Egito. Erkenntnisse und Perspektiven. Em Apocalyptic und Ägypten, Eine. Crítica análise o texto relevante do Egito, Oriental e Alovaniência. Analecta 107, ed. Andreas Blesias e Bernd Schipper, pp 277-302. Luvan, Peters. Teodiceia, em March, UE 2008 5. Blumenfall, Elke. 2004 Der Vorwurfenhense, Gatio und Menaklagen des Bauern. Zeitschrift para o Egito. Sprachio und Altertumskunde 131, pp. Em March, Roland. 2005 O Diálogo de Hippoer e o Senhor de Todos. Oxford, Instituto Griffith. Fecht, Gerard. 1972 Der Vorwurfangaten den Mauerten des IPW Papyrus Leiden e 344 recto, 11, 11, 13, 8, 15, 13. 17, 3 Urgestigen Kreis der Erstenswissenschaftler und ihrer Beautung. Abandlungen der Heidelberger. Academie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse 1972-1. Heidelberg, seu Inter. Ferber, Reis. 2002 Die Demotische Chronik. Em Apocalyptic und Ägypten, eine kritische Analyse der relevante Texte US. Dem Griechisch Römischen Ägypten, Oriental e Alovaniense Analecta 107, ed. Andreas Blesias e Bernd Schipper, pp 65, 111. Luvan, Peters. Frankfurter, David. 1993 Elijah, no Alto Egito, o Apocalipse de Elijah e o Cristianismo Egípcio do Início. Estudos em Antiguidade e Cristandade. Minneapolis, Fortress Press. Proud, Elizabeth. Os Escritos de 2007 do Mundo Antigo, Textos Biográficos do Egito Ramessid. Atlanta, Sociedade de Bíblia. Literatura. Galan, José. 1999 Vendo a Escuridão. Chronique de Égypte, Boletim Periodique de la Fondation Égyptologique Reine Elizabeth, 74. pp 18, 30. Horna, Eric. 1997 Der Ägyptische Maifas von der Imelsku, em Teologia e Desenvolvimento, terceira edição. Orbis Bíblicos e Orientalis 46. Fribourg, Academic Press, Göttingen, Vandenwyck e Ruprecht. 2005 Der New and Die Vielen, Altägyptische Götterwelt, sexta edição. Primus, Darmstadt. Lato, Ernst e Johannes de Moor. 2003 Introdução. Em Theodicy in the Word of the Bible, ed. Ernst Lato e Johannes de Moor, pp. Sétima, Live. Leiden, Brio. Laisney, Vincent Pierre Michel. 2007 L. Insigne Mendeamen em Mopé.
Studiapol, série maior, 19. Roma, Pontifício Instituto Bíblico. Lexa, Frantisek. 1926 Papyrus Insigne, les insignes moraux de un scribe égyptien du premier siècle Abris JC. Paris, Geutner. Lichtenheim, Merian. 1976 Literatura Egípcia Antiga, um livro de leituras, volume 2, O Novo Reino. Berkeley, Los Angeles. Londres, University of California Press. 1980 Literatura Egípcia Antiga, um livro de leituras, volume 3, O Período Tardio. Berkeley, Los Angeles. Londres, University of California Press. 1983 Literatura da Sabedoria Egípcia Tardia no Contexto Internacional, um estudo de instruções demóticas. Orbis Bíblicos e Orientalis 52. Fribourg, Academic Press. Lopreno, Antônio. 2003 Teodiceia em Textos Egípcios Antigos. Em Theodicy in the Word of the Bible, ed. Alato e J.C. de Moore. pp 27, 56. Leiden, Brio. Theodicy, em March, UE 2008 6. Lorton, David. 1993 Criação Benéfica de Deus, Textos de Caixão Soletrado 1130, As Instruções para Mercari e o Grande. Hino para o Atol. Studiens Uralta Egyptischen Culture 20, pp 125, 155. Negn, Magad. 1997 O túmulo de Simut chamado KY, Tebantum 409 em Kurna. Warminster, Eris e Phillips. Otto, Eberhard. 1951 Der Vorwurfangat, Zurinsteung der Ägyptischen Auseinandersetzungsliteratur. Vortrage der Orientalischen Tagung in Marburg, Ägyptologie. Hildesheim, Gerstenberg. 1966 Ägyptische Gedankensurmännlichen Verantwortung. Die Elat des Oyen, Wissenschaftliche Beitrage. Zurkan des Morgenlandes 3, pp 19, 26. Parkinson, Richard. 1997 The Tale of Sinuri e outros poemas egípcios antigos, de 1940 a 1640 a.C. Oxford, Oxford University Press. 2002 Poesia e Cultura no Reino Médio Egito, um lado sombrio da perfeição. Publicações Atloni em Egiptologia. E Antigos Estudos do Oriente Próximo. Londres, Continuum. Pousané, Georges. 1976 L. Insigne Lealist, Sagesse Egyptienne du Moyen Empire. Altizeto Orientalis 5. Genebra, Draz. Queec, Joaquim. 1992 Studiens Urleri Furmericari. Göttinger Orientforschung 4/23. Wiesbaden, Arsoits Verlag. Sandman, Majo. 1938 Textos da época de Akhenaten. Biblioteca Egiptiaca 8. Bruxelas, Fondation Egyptologique Reine. Elizabeth. Sitzler, Doroteia. 1995 Vorwurf Gegengat, em Religiosistema im Alten Orient, Ägypten und Mesopotamien. Estudos em Oriental. Religiões 32. Wiesbaden, Arsoits. Spiegelberg, Wilhelm. 1914 Die Sogenannte Demotische Chronik des Pape. 215 Der Bibliothek Nationale Paris nebst den auf der Rückseite. Des Papyrus Terrenden Testen. Demotische Studien 7. Leipzig, J.C. Heinrichs. Thyssen, Heinz Joseph. 1991 Weihnachtsteste em Ägyptischer Sprache, Die Lehre des Anschauung, Die Lehre des Pelouvre. 2414, Die Lehre des Peinsigne. Em Testeus der Umwelt des Alten Testaments 3/2, ed. Gunther. Barker, Ingo Kotzieper, Irene Schirungrumasch, Rai Kasterberg Otabi e Heinz Joseph. Thyssen, pp 251, 319. Gutersloh, G. Man. 2002 Das Leben des Boxchores. Em Apocalyptic und Ägypten, em Kritische analisando der relevante Testeus den. Griechisch Romischen Ägypten, Orientalia Lovaniensia Analecta 107, ed. Andreas Blesias e Bern. Schipper, pp 113, 138. Luvan, Peters. Vernus, Pascal. 1995 Essays sur la Canchons de L. Stoiridens L. Egypte Pharaonique. Bibliothèque de L. École des Hautes Études. 332 Paris, H. Champion. Volten, Axel. 1941 Das Demotische Weihnachtbuch, Studien und Bearbeitung. Analecta Egyptiaca 2. Copenhague, E. Munksgaard. Zausisch, K. Theodor. 1983 Das Leben des Boxchores. Em Papyrus Erzherzog Rainer, P. Rainer Sent Festschrift 1100 Jarigen. Bederen der Papyrussammlung der Österreichischen Nationalbibliothek, ed. Joseph Zesner Spitzenberg, pp 165. 174. Viena, Olinek.